Quando por volta do século I depois de Cristo, a sociedade chinesa entrou em contato com o pensamento indiano através do budismo, deu origem a dois acontecimentos paralelos. Por um lado, a tradução dos sutras budistas estimulou os pensadores chineses e levou-os a interpretar os ensinamentos do Buda indiano à luz das suas próprias filosofias. Surgiu assim uma frutuosa troca de ideias, a qual culminara, como foi já mencionado, na escola chinesa do budismo Huayan, em sânscrito Avatansaka, e na escola japonesa Kegon. Por outro lado, o pragmatismo da mentalidade chinesa respondeu ao impacto do budismo indiano, concentrando-se nos seus aspectos práticos, desenvolvendo-os numa espécie distinta de disciplina espiritual, a qual foi atribuído o nome Chan, uma palavra traduzida por meditação. Esta filosofia Chan foi provavelmente adotada pelo Japão por volta de 1200 d.C., tendo-se aí desenvolvido sob o nome de Zen como uma tradição viva até a atualidade. O Zen é assim uma fusão única das filosofias e idiosincrásias de 3 diferentes culturas. É uma forma de vida tipicamente japonesa e, no entanto, reflete o misticismo indiano, a afeição taoísta pela naturalidade e espontaneidade e o pragmatismo minucioso da mentalidade confuciana. Apesar do caráter bastante especial, o Zen é puramente budista na sua essência, pois que o seu propósito não é outro que o do próprio Buda, alcançar um estado iluminado, uma experiência conhecida em Zen como Satori. O conhecimento iluminado é a essência de todas as escolas de filosofia oriental, mas o Zen é único ao concentrar-se exclusivamente neste modo de sentir, não se interessando por qualquer outra interpretação. Nas palavras de Suzuki, Zen é disciplina num estado iluminado. Do ponto de vista Zen, o despertar de Buda e os seus ensinamentos, que todos têm possibilidade de alcançar esse despertar, são a essência do budismo. Toda a restante doutrina, tal como se encontra explanada nos volumosos sutras, é tida como suplementar. O sentir Zen é, pois, o de Satori, e como este conhecimento, em último caso, transcende todas as categorias de pensamento. O Zen não está interessado em qualquer tipo de abstração ou conceptualização. Não possui qualquer filosofia ou doutrina particular, nenhum tipo de credo ou dogma, e afirma que esta libertação de todas as formas fixas de crer o tornam verdadeiramente espiritual. Mais do que qualquer outra escola do misticismo oriental, o Zen está convencido que as palavras nunca podem expressar a verdade última. Esta convicção deve ter sido herdada do taoísmo, o qual apresenta a mesma atitude de não compromisso. Se alguém pergunta acerca do Tao e o outro responde, diz Chuang Tzu, então nenhum dos dois o conhece. E, no entanto, o conhecimento Zen pode ser transmitido de professor para aluno, e assim foi, por muitos séculos, através de métodos inerentes a esta filosofia. Num resumo clássico de 4 linhas, o Zen é descrito como uma transmissão especial exterior às escrituras, não encontrada em palavras ou letras, apontando diretamente à mente humana, vendo a nossa própria natureza e atingindo o estado de Buda. Esta técnica de apontar diretamente constitui uma característica especial própria do Zen. É típica da mentalidade japonesa, que é mais intuitiva que intelectual e que prefere apresentar os fatos como fatos, sem mais comentários. Os mestres Zen não são dados à prolixidade
e desprezam toda a teorização e especulação. Assim, desenvolveram métodos que apontam diretamente para a verdade, pela ação de palavras súbitas e espontâneas, que expõem paradoxos do pensamento conceptual, e tal como os koans, que já mencionei, são supostas parar o processo de pensamento para que o estudante se prepare para a experiência mística. Esta técnica fica bem ilustrada pelos exemplos seguintes, que relatam uma curta conversa entre mestre e discípulo. Nestes diálogos, que constituem a maioria da literatura Zen, os mestres falam o menos possível e usam as palavras para desviarem a atenção dos discípulos dos pensamentos abstratos para a realidade concreta. Um monge, pedindo conselho, disse a Bodhidharma: "Não tenho paz na alma, rogo-lhe que pacifique a minha mente." "Traz tua mente até mim", respondeu Bodhidharma, "e eu pacificá-la-ei." "Mas quando eu procuro a minha própria mente", disse o monge, "não a consigo encontrar." "Aí está", exclamou Bodhidharma, "eu pacifiquei a tua mente." Um monge disse a Joshu: "Acabei de entrar para o mosteiro, por favor, ensine-me." Joshu perguntou: "Comeste a tua papa de arroz?" O monge respondeu: "Sim, comi." Joshu disse: "Então seria melhor lavares a tua escudela." Estes diálogos fazem surgir outro aspecto, que é característico do Zen. Esclarecimento em Zen não significa um abandonar do mundo. Antes, pelo contrário, denota uma participação ativa nos assuntos do cotidiano. Este ponto de vista fez um enorme apelo à mentalidade chinesa, a qual atribui uma grande importância a uma vida prática, produtiva e à noção de perpetuação da família, não podendo aceitar o caráter monástico do budismo indiano. Os mestres chineses ressaltaram sempre o fato de Chan, ou Zen, ser o nosso sentir diário, a mente cotidiana, como proclamava Matsu. A sua atenção centra-se num despertar diário, e tornaram claro que encaravam o viver cotidiano não só como um caminho para um estado iluminado, mas também como um estado iluminado em si mesmo. Em Zen, Satori significa o sentir imediato da natureza de Buda em todas as coisas. Em primeiro lugar, e como fator primordial, estão os objetos, os acontecimentos e as pessoas envolvidas na vida cotidiana, de tal forma que, ao enfatizar os aspectos práticos da vida, o Zen não deixa de ser profundamente místico. Viver completamente o presente e dar uma atenção completa aos acontecimentos diários é uma forma de se atingir Satori, sentir o maravilhoso e o mistério da vida em cada ato. Quão assombroso é isto! Quão misterioso! Eu transporto combustível. Eu elevo água. A perfeição Zen é então viver, natural e espontaneamente, a vida diária. Quando se pediu a Po Chang para que definisse Zen, ele disse: "Quando estou esfomeado, como. Quando estou sonolento, durmo." Embora isto pareça simples e óbvio, como muitas outras coisas no Zen, é na realidade uma tarefa muito difícil. O reconquistar da naturalidade da nossa natureza original requer longo treino e constitui uma grande realização espiritual. Nas palavras de um famoso ditado Zen: "Antes de se estudar Zen, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Enquanto se estuda Zen, as montanhas deixam de ser montanhas e os rios deixam de ser rios. Mais uma vez, atingido o conhecimento, as montanhas são novamente montanhas e os rios novamente rios." A ênfase Zen na naturalidade e espontaneidade mostra claramente as suas raízes taoístas,
mas a base para este fato é estritamente budista. É a crença na perfeição da nossa natureza original. O compreender o processo de esclarecimento apenas consiste em nos tornarmos naquilo que éramos desde o princípio. Quando ao mestre Po-Chang foi perguntado o que era a procura da natureza de Buda, ele respondeu: é muito parecido com montar um boi, procurando ao mesmo tempo. Existem atualmente 2 importantes escolas de Zen no Japão, as quais diferem nos seus métodos de ensino. A escola Rinzai, ou súbita, emprega o método Koan, como já foi discutido num capítulo anterior, e atribui particular importância a encontros formais periódicos com o mestre, denominados Zazen, durante os quais os estudantes são inquiridos acerca de sua visão do koan que estão empenhados em resolver. A resolução de um koan envolve longos períodos de uma intensa concentração que levam a um vislumbre inesperado do Satori. Um mestre experimentado sabe quando é que o estudante está próximo de um estado iluminado e é capaz de o despertar para o Satori através de atos inesperados, tais como uma pancada de um bastão ou um forte grito. A escola Soto ou gradual evita os métodos de choque da escola Rinzai, apontando para um amadurecimento gradual do estudante Zen, tal como a brisa da primavera que acaricia a flor, ajudando-a a florir. Invoca um estado de quietude e usar do trabalho cotidiano como 2 formas de meditação. Tanto a escola Soto como a Rinzai atribuem grande importância ao Zazen, ou meditação sentada, a qual é praticada nos mosteiros Zen diariamente durante muitas horas. A postura e respiração corretas envolvidas nesta forma de meditação é a primeira coisa que cada estudante Zen deve aprender. No Zen Rinzai, o Zazen é empregue para preparar a mente intuitiva para o ato de lidar com o koan, e a escola Soto considerava-o como o meio mais importante de ajudar o estudante a amadurecer e a evoluir para o Satori. Mais do que isso, é tido como a verdadeira realização da nossa natureza de Buda, mente e corpo fundidos numa harmoniosa unidade que dispensa qualquer melhoramento. Tal como afirma um poema Zen: pacificamente sentado, sem nada fazer. A primavera vem e a erva cresce por si só. A enorme influência Zen na vida tradicional japonesa advém do fato de esta filosofia afirmar que o esclarecimento se manifesta nos acontecimentos cotidianos. Estes incluem não só a pintura, a caligrafia, o desenho de jardins e etc., e outros ofícios, como também atos cerimoniais, como o servir chá ou o arranjo de flores, e as artes do arco, espada e judô. Cada uma destas atividades é conhecida no Japão como um do, isto é, um tal ou caminho em direção ao conhecimento. Todas elas exploram várias características do sentir Zen e podem ser usadas para treinar a mente e pô-la em contato com a realidade última. Mencionei já as lentas atividades ritualistas de Cha-no-yu, a cerimônia japonesa do chá, os movimentos de mãos espontâneos requeridos para a caligrafia e pintura, e a espiritualidade do Bushido, ou modo guerreiro. Todas estas artes são uma expressão de espontaneidade, simplicidade e total presença de espírito, características do modo de vida Zen. Todas estas atividades requerem um aperfeiçoamento constante das técnicas envolvidas, mas o domínio total apenas pode ser alcançado quando a técnica é transcendida e a arte se torna arte sem arte, que se desenvolve a partir do inconsciente. Uma maravilhosa descrição
de uma tal arte sem arte é-nos apresentada por Angel Ergel, no seu pequeno livro Zen na Arte do Tiro com Arco. Ergel passou mais de 5 anos com um consagrado mestre japonês para a aprendizagem da sua arte mística, dando-nos no seu livro uma descrição pessoal de como sentiu o Zen através do tiro com arco. Ele apresenta a forma como esta arte lhe surgiu como um ritual religioso que é dançado em movimentos espontâneos, sem esforço nem desígnio. Foram-lhe necessários vários anos de prática, que transformaram todo o seu ser para aprender a dobrar o arco espiritualmente, como uma espécie de potência sem esforço, e a libertar a corda sem intenção, deixando o tiro cair do arco como um fruto maduro. Quando alcançou o topo da perfeição, arco, seta, alvo e arqueiro passaram a estar fundidos um com os outros e ele não atirava. Isso acontecia-lhe. A descrição de Ergel do tiro com arco é uma das mais puras de Zen, pois que se lhe não refere de forma alguma.